Fala pessoal, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas ao nosso quarto vídeo da série de matemática para o Enem. Nessa aula eu vou continuar a mostrar para vocês as funções matemáticas. Lembra que na aula anterior falamos das funções afim ou do primeiro grau e também da função do segundo grau? Pois é, agora eu vou apresentar a vocês a função exponencial e a função logarítmica. Aí na próxima aula vamos fechar esse conteúdo de funções com as funções trigonométricas. Como eu havia mencionado na aula anterior, a diferença entre os vários tipos de funções está na forma que elas descrevem os fenômenos por meio do seu formato e do seu gráfico. As funções exponenciais são aquelas que estão envolvidas com os juros compostos e o crescimento populacional, em que quanto maior for o x, maior vai ser o y. Ou seja, quanto mais for o x, mais a função vai crescer. Aí na função exponencial, seu seguinte formato é de f de x igual a elevado a x, e nela o a tem que ser maior do que zero, e também esse a deve ser diferente de 1. Se o a da função exponencial ele for maior que 1, a função será crescente e terá o seguinte gráfico. Mas se o a ele estiver entre 0 e 1, a função será decrescente e terá o seguinte gráfico. Para vocês entenderem como o exponencial funciona, vamos resolver a seguinte equação. A equação de 1/3 elevado a x igual a 81. Sabemos que 3 elevado à quarta potência é igual a 81, e esse mesmo número pode ser escrito como 1/3 elevado ao negativo da quarta potência. Assim, com as bases iguais e igualando os expoentes, temos que x é igual a menos 4. Falando agora das funções logarítmicas, elas são o inverso das funções exponenciais. Nessas funções, quanto maior o x, mais devagar o y cresce. Uma função logarítmica possui o seguinte formato. Log de AB é igual a c, que é equivalente a a elevado a c, que é igual a b. F de x é igual a log de b na base a igual a c, que é o mesmo que a elevado a c igual a b. Nessa equação, o a é a base do logaritmo e deve ser diferente de 1. O b é o logaritmando e o c é o logaritmo. E todos esses termos devem ser positivos. A cara da função logarítmica é semelhante à de um exponencial. Se o a da função logarítmica for maior que 1, a função será crescente e terá o seguinte gráfico. Mas se esse a estiver entre 0 e 1, a função será decrescente e terá o seguinte gráfico. Da definição de logaritmo, algumas propriedades importantes que são obrigatórias para fazer a prova do Enem são dadas, como o log de 1 em qualquer base é igual a 0. O log de um número igual ao da sua base é igual a 1. O log de um número elevado a um expoente, com a base sendo igual a esse número, o resultado é o próprio expoente. Tem também o log de um número diferente da base, igual a um outro log de um número diferente, só que com a mesma base. Isso resulta no número do primeiro termo sendo igual ao número do segundo termo. E por fim, um número elevado a um expoente de um outro número, o resultado é esse outro número. Além dessas propriedades, também temos algumas outras que são das operações dos logaritmos, como por exemplo, o log de dois números que estão se multiplicando em uma base é igual à soma dos logs desses números nessa mesma base. O log de uma fração é igual à subtração do log do numerador com o log do denominador. O log de um número com um expoente é igual ao log desse número multiplicado pelo seu expoente. Regra do peteleco. Agora vamos logo
para o que interessa. Como é que tudo isso cai na prova do Enem? Vem comigo que vamos resolver alguns exercícios aqui e vocês vão sair craques em questões de logaritmos e exponenciais. A questão 148 do Caderno Azul do Enem de 2024 nos traz uma função exponencial. Ela é classificada como difícil, mas de difícil aqui não tem nada. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui diz que uma caneca com água fervendo é retirada de um forno de micro-ondas. A temperatura T em graus Celsius da caneca em função do tempo T em minuto pode ser modelada pela função T igual a A mais 80 vezes B elevado a T, representada no gráfico aqui da questão. Aí o enunciado pergunta quais são os valores das constantes A e B. Então, pessoal, primeira coisa aqui a se fazer é definir dois pontos do gráfico para determinarmos a função. Os mais fáceis para determinar a função são esses dois pontos aqui, ó. No ponto 0 no eixo horizontal e 100 no eixo vertical. E esse segundo ponto aqui que é 20 na horizontal e 40 na vertical. Esse primeiro ponto representa que no tempo zero a temperatura é 100. E esse segundo ponto representa que no tempo igual a 20, a temperatura é 40. Pegando aqui o primeiro ponto e substituindo termos na equação do enunciado, temos que o 100 é igual a A mais 80 vezes B elevado a zero. Sabemos que todo número elevado a zero é 1, então vamos ter que 100 é igual a mais 80. Então, A é igual a 100 menos 80. Logo, A é igual a 20. Agora vamos pegar o segundo ponto. Substituindo na equação do enunciado, temos que 40 é igual a 20 mais 80 vezes B elevado a 20. Passando esse 20 para o outro lado da igualdade, vamos ter que 40 menos 20 é 20. Isso tudo é igual a 80 vezes B, elevado a 20. Passando o 80, que está multiplicando para o outro lado da equação, dividindo isso e simplificando a fração 20 sobre 80, vamos ter que 1/4 é igual a B elevado a 20. Esse expoente 20 pode passar para o outro lado em forma de raiz, que no caso ficará no formato de 1 sobre 20. Esse 4 é o mesmo que 2 elevado ao quadrado. Assim, pessoal, vamos ter que B é igual a 1 sobre 2 ao quadrado. Tudo isso elevado a 1 sobre 20. E podemos simplificar ainda mais os expoentes 2 e 1 sobre 20, dividindo eles por 2. Então, vamos ter que B é igual a meio elevado a 1/10. Logo, temos que a alternativa correta é a letra D. Facinha, né, gente? Só pegar dois pontos aqui, trocar a questão com a matemática que chega no resultado esperado. A questão 152 do Caderno Azul da prova do Enem de 2023 é um exemplo de questão que envolve logaritmo. Todas as propriedades que eu ensinei para vocês. Tem cara de difícil, mas de difícil é vocês errarem depois de eu ter mostrado as propriedades aqui, que facilitam muito a nossa vida. A questão aqui nos diz que a exposição a alguns níveis sonoros pode causar lesões auditivas e que, por isso, em uma certa indústria, são adotadas medidas preventivas de acordo com a máquina que o funcionário está ali operando. E o nível N da intensidade do som, que é medida em decibel, a que o operário é exposto, sendo esse nível dado por N, igual a log de I elevado a 10 na base 10, menos I0 elevado a 10 na base 10, em que I é a intensidade do som e esse I0 é 10 elevado a menos 12 watts por metro ao quadrado. Daí o enunciado fala das medidas preventivas, sendo A1 quando o som é considerado baixo, ou igual ou menor que N, igual a 48 decibéis. A2, que é quando o som é moderado, quando o N está no intervalo entre
48 e 55 decibéis. A 3 é quando o som é moderadamente alto, que equivale ao N no intervalo entre 55 e 80 decibéis. A 4, quando o som é alto, com N no intervalo entre 80 e 115 decibéis. E por último, a 5, que é quando o som é muito alto, com N maior que 115, quer dizer, né? 115 decibéis. Daí o enunciado nos diz que uma nova máquina com igual a 8 vezes 10 elevado a menos 8 watts por metro quadrado foi indicada e será classificada de acordo com o nível de ruído que ela produz. Aí a questão também já pede para considerar igual a 0,3, a aproximação para log de 2 na base 10. E nos pergunta aqui, qual é a medida preventiva que um funcionário que irá operar essa nova máquina deverá adotar? Então, pessoal, vamos lá. Pegando a equação N igual a log de I elevado a 10 na base 10 menos I0 elevado a 10 na base 10, esse I0 já substituído pelo 10 elevado a menos 12 e esse outro I por 8 vezes 10 elevado a menos 8, já vamos dar o pontapé inicial para resolvermos a questão. Uma coisa importante notarmos é que quando o logaritmo tem a base 10, não precisa escrever essa base não. Aí esse expoente 10 de fora dos parâmetros aqui, ó, ele pode multiplicar todos esses outros que estão dentro. E como temos uma subtração de logaritmos, podemos reescrever na forma de divisão. Assim, vamos ter que o N é igual a log de 8 elevado a 10 vezes 10 elevado a menos 80 divididos por 10 elevado a menos 120. Um número de mesma base e expoente diferente em uma divisão, podemos conservar a base do numerador e subtrair os expoentes. Aqui na questão, aqui, ó, menos 80 menos o menos 120, menos com menos é mais. Então, menos 80 mais 120 é 40. E nesse 8 elevado a 10, o 8 pode ser escrito como 2 elevado ao cubo, que multiplicado pelo expoente 10 nos dá 2 elevado a 30. Assim, vamos ter o log de 2 elevado a 30 vezes 10 elevado a 40. Como temos uma multiplicação aqui, podemos fazer uma soma de logaritmos. Então, vamos ter que n é igual a log de 2 elevado a 30 mais log de 10 elevado a 40. Aplicando aquela regra que o expoente pode passar para frente multiplicando, que é a regra do peteleco, vamos ter que n é igual a 30 vezes log de 2 mais 40 vezes o log de 10. Sabemos que um log de um número igual à sua base é 1. E pelo enunciado, log de 2 é 0,3. Então, vamos ter que o n é igual a 30 vezes 0,3 mais 40. Podemos escrever esse 30 como 3 vezes 10 e esse 0,3 como 3 dividido por 10. 10 dividido por 10 é 1 e 3 vezes 3 é 9. Aí, somando aqui com 40, vamos ter 49. Esse 49 está no intervalo da medida da preventiva 2, que compreende a de 48 a 55 decibéis. Logo, a alternativa correta para a nossa questão é a letra B. Viu só, pessoal, como é que se resolve as questões envolvendo as funções exponenciais e logarítmicas no Enem? É só lembrar de suas propriedades, da forma ali onde é que está seus gráficos e mais nada, bem simples. Bons estudos e nos vemos nos próximos vídeos da nossa sequência de vídeo de matemática para o Enem.